Vou começar por te apresentar a Maria. A Maria lidera uma equipa de intermediação de crédito que muita gente invejaria. 2 lojas, resultados consistentes e reconhecimento nacional dentro da própria marca. Mas antes disso, deixa-me apresentar-me. O meu nome é Rodrigo Azagui, sou CEO da Itlink e hoje vou partilhar contigo um caso de estudo de um dos nossos clientes. Por isso, bora lá para o vídeo. Então, voltando aqui à Maria. Por fora, tudo parecia, tal e qual como eu referi anteriormente, bonito, bons resultados, etc. Mas quando nós entramos, a primeira coisa que ela nos disse foi algo do género: eu sinto que nós trabalhamos todos imenso, mas estamos sempre a correr atrás do dia. E isto é importante. Não era um caos absoluto, mas era um cansaço silencioso que se tornava cada vez mais agudo. O tipo de cansaço que acontece quando o negócio cresce, mas a estrutura fica para trás. Este não era um negócio em dificuldades, aliás. Muito pelo contrário, era uma operação até muito acima da média. Com a equipa, com produção, uma liderança também bastante presente, mas estava naquele ponto perigoso que muito pouca gente fala. Já não é um negócio pequeno, mas continua a depender sempre das mesmas pessoas para fazer com que o negócio funcione. A Maria estava sempre envolvida, estava sempre disponível e estava sempre a responder a todos os pedidos e mais alguns. E isso funcionou até deixar de funcionar. Quando nós começámos a olhar um bocadinho mais para dentro da estrutura, as dores eram muito concretas. Captação de negócio. Então, a maior parte dos novos negócios vinham do boca a boca. E atenção, isto é bom, simplesmente não é previsível. E a Maria dizia-nos algo como: Rodrigo, olha, isto é muito bom, né? Temos estes meses excelentes, mas depois temos os outros meses onde há uma queda que nós não propriamente controlamos e isto cria-nos ansiedade na gestão e na tomada de decisão. Organização comercial. Não faltava trabalho, faltava clareza. Os números existiam, mas não orientavam decisões. Tudo era com base no sentimento e também muito de forma reativa. Por exemplo, quando a equipa chegava ao escritório, era no momento em que sentava que descobria, mediante os 50 e-mails que tinham caído na caixa de correio, aquilo que iam fazer. E se tu fores a pensar, isto não é produtividade. Prospecção ativa, baixa e irregular, especialmente em canais menos explorados. Não é por falta de capacidade, mas simplesmente porque ninguém gosta de fazer algo que não sabe e que não consegue medir. E quando não há processo, a prospecção torna-se complicada e, claro, desconfortável, e principalmente para aqueles elementos da tua equipa que acabaram de entrar no ramo. Disparidade na equipa. Haviam 1 ou 2 gestores muito fortes que representavam quase 90% da produção total da equipa e o resto da equipa que ficava sempre para trás. E isto, obviamente, cria aqui 2 principais problemas: a dependência que esta estrutura tinha dos top performers e uma frustração silenciosa de todos os elementos restantes. E isto foi engraçado, que quando nós entramos e começámos a trabalhar diretamente com a equipa, havia muito um discurso quase como se fossem eles versus nós, quase como se nós versus top performance não conseguíssemos ser tão capazes. Isto porque, mais uma vez, sem processo e sem clareza, nós não conseguimos preencher a ponte, não é? Fazer a escada entre nós, que neste momento ainda não produzimos como desejaríamos, neste caso a parte da tua equipa que ainda não produz, e os outros, os top performance. Existia aqui um degrau grande, ok? E foi isso um bocadinho que nós fizemos com que fosse eliminado. Liderança excessivamente centralizada. A Maria era uma excelente líder e, para ser sincero, foi das melhores líderes ou dos melhores líderes que eu apanhei até então, mas sem ela se aperceber, acabava por muitas vezes estar no centro de tudo. Decisões, prioridades e até desbloqueios. Quando ela não podia, o negócio acabava por abrandar. Por acaso gravei um vídeo sobre este tema um bocadinho mais a fundo, por isso podes clicar aqui no link que vai aparecer para explorares um pouco mais. O objetivo da Maria nunca foi trabalhar menos. Qual é que era o objetivo dela? Era crescer com mais previsibilidade, captar e converter mais leads sem depender apenas de referências, criar parcerias estratégicas e, por fim, algo que ela nos disse várias vezes: eu quero que isto funcione bem mesmo quando eu não estou por cima. Aqui chegámos ao ponto-chave. Não faltava talento, esforço nem ambição. Faltava direção. A operação estava desenhada de uma forma que exigia a presença constante da liderança. Não havia autonomia e, querendo ou não, isto acaba por ser muito desconfortável de admitir, porque a mesma liderança forte que fez com que esta equipa chegasse a este nível de sucesso não estava a conseguir desbloquear, digamos
digamos assim, o próximo nível. Como é que nós então atacamos estes problemas? O trabalho passou muito por liderança, estrutura comercial e execução prática no terreno. Sem teoria desnecessária, sem aqueles modelos bonitos que ao fim e ao cabo acabam por não funcionar nem se encaixam dentro dos nossos dia-a-dias. Trabalho com a liderança. Todo o trabalho começou pela Maria. Todas as semanas fazíamos um ponto de contacto, onde começámos por traçar o plano de ação não apenas do negócio da Maria, mas também de cada um dos elementos da equipa. Definimos vários compromissos. Um deles, por exemplo, foi a remoção da Maria de muitos dos processos diários. E outro, definimos também de forma muito concreta qual é que era a responsabilidade de cada um dentro da estrutura. Criámos também frameworks simples para que algumas decisões deixassem de subir até ela, mas conseguissem ser tomadas com mais autonomia pela equipa. Por exemplo, contacto com os balcões. Quando havia qualquer dificuldade ou atraso com os bancos, era a Maria que tinha que fazer a chamada, porque tinha a relação direta com o balcão do banco X ou Y, e isto atrasava muito o seu trabalho. Tinha que ir remover, digamos assim, daquilo que estava no seu foco naquela manhã para ir fazer a chamada para o gestor de crédito X ou Y, etc. Então, criámos um sistema e criámos principalmente o compromisso para que cada vez que esse pedido aparecesse, a Maria soubesse delegar esta ação e que cada vez e progressivamente fosse removendo, digamos assim, deste processo diário e repetitivo. Com estas pequenas decisões e com estes pequenos compromissos, obviamente que a adaptação não foi imediata, mas foi sempre progressiva, e com isto a liderança deixa de ser o motor e passa muito mais a ser o volante, que no final do dia é a sua função. Trabalho comercial, da teoria à prática. Em simultâneo, simulámos situações reais, conversas difíceis e criámos guiões testados e ajustados. Com isto, criaram-se novos canais, reativaram-se leads esquecidas e parcerias começaram a ter critério. É engraçado que nos canais de comunicação com todos os nossos clientes nós temos um subcanal que é do Wins e Progresso, e nós motivamos a equipa a irem partilhando todas as suas pequenas vitórias e, claro, as grandes também. Então é muito engraçado, mas é mesmo engraçado ver todas as semanas, todos os dias, dia sim, dia não, a equipa a ir partilhando. Ok, estabeleci um protocolo de colaboração, consegui angariar um processo novo por X via, por aí fora, e todas estas pequenas vitórias de forma aglomerada vão dando um sentido de companheirismo e de missão conjunta de toda a equipa, e muitas vezes as equipas passam a sentir algo que antes não se sentia quando eles trabalham em prestação de serviços, não é? Que é, cada um trabalha por si e começam a trabalhar todos como uma unidade. Isto é engraçado. Resultados, o que realmente mudou. Aqui deixo uma nota muito importante. Não foi magia, não foi sorte, nem nada que pareça. Nós simplesmente entregámos a estrutura que alinhou o esforço com os resultados. O trabalho foi consistente, permitiu mais clareza, mais previsibilidade, menos dependência da liderança e mais autonomia na equipa. De modo prático, o que aconteceu foi, a maior parte da equipa começou a ter os seus próprios protocolos de colaboração, o que trouxe bastante autonomia da angariação, e com estes protocolos de colaboração, obviamente, foram caindo novos processos e depois também sabíamos trabalhá-los melhor, conseguíamos gerar outros processos e todo o ciclo foi quase repensado e reestruturado. Então acabou por ser um bocadinho estas ações e esta clareza que foi criada, acabou por facilitar todos os resultados que foram sendo obtidos. Então toda esta estrutura foi facilitando todos os resultados que foram obtidos, um bocadinho por consequência direta do input, e o nosso foco teve muito aí. Se estás a ver isto e se estás a pensar, bem, o meu negócio também funciona, mas depende demasiado de mim, então este caso não é sobre a Maria, é sobre o ponto onde tu estás neste preciso momento. A pergunta aqui não é se tu tens o que é preciso, é se o teu negócio está desenhado para crescer sem te sugar. E agora pergunto, vais continuar a empurrar ou vais redesenhar a forma como tudo funciona?